Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa terceira aula de resolução de exercício da aula 2. O exercício que a gente vai resolver nessa aula, ele é bastante especial, porque a gente resolveu ele na primeira parte da aula teórica 2. Mas eu quis colocar ele aqui outra vez para vocês verem a diferença de se a gente tivesse utilizado algumas outras referências de direção de corrente e referências de polaridade dos terminais também, para vocês verem que a gente pode assumir referências diferentes, desde que nós sejamos consistentes com todas as definições que a gente fizer no início da resolução de um exercício. Então, vamos lembrar o que esse exemplo 2.8 do livro da 8ª edição nos pede. Na letra A, ele diz: use as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para determinar I0 no circuito mostrado na figura 2.17. E na letra B, ele pede para a gente testar a solução para I0, verificando se a potência total gerada é igual à potência total dissipada. E lembrando, a gente já sabe que isso precisa ser verdadeiro, se não for, a gente encontrou um I0 errado. Então, vou dividir a nossa tela aqui em dois e colocar o mesmo circuito dos dois lados, porque a gente vai observar a diferença que vai ter, como que vai ser feita essa análise, as pequenas diferenças na análise, à medida que a gente tiver algumas definições diferentes, quando a gente fizer algumas atribuições diferentes nessa análise. Então, vamos começar aqui pelo nó superior. Então, olhando primeiro para o circuito da esquerda, a gente vai olhar para esse nó superior. A gente sabe que tem uma corrente zero entrando nesse nó, e a gente sabe que por esse outro ramo aqui, a gente tem uma corrente de 6 amperes entrando. E a gente vai colocar essa corrente I de X saindo desse nó. E a gente vai definir que as correntes entrando são negativas e que as correntes saindo são positivas. Se a gente fizer o somatório, já que zero está entrando, a gente tem menos zero e 6 amperes entrando, menos 6 e x saindo. Então, mais x igual a zero. Agora, vamos para o nó superior aqui desse outro lado. A gente continua tendo zero entrando, a gente continua tendo 6 amperes entrando, mas eu vou definir que esse I de x está entrando. Vou continuar dizendo que as correntes que entram são negativas e que as que saem são positivas. Então, vou fazer menos zero, menos 6, porque os dois estão entrando, e menos x, porque dessa vez x também está entrando, igual a zero. Agora, vamos para a malha esquerda desse circuito da esquerda. Vou analisar esse circuito no sentido horário. Vou definir que o terminal positivo desse resistor de 10 ohm é o terminal mais da esquerda e o terminal positivo é o terminal mais da direita. Vou definir que o terminal superior do resistor de 50 ohms é o terminal positivo e o terminal inferior é o terminal negativo. Vou fazer as elevações serem negativas e as quedas serem positivas. Então, circulando essa malha, começando aqui de baixo, eu vou ter primeiro uma elevação de 120 volts, então eu vou ter menos 120. E aí eu vou ter essa queda de V0 volts, então eu vou ter mais V0. E aí eu vou ter outra queda de Vx, então mais Vx, termino de circular a malha, não tenho mais quedas e nem elevações, eu coloco igual a zero. V0 e Vx eu posso substituir utilizando a lei de Ohm. Então, eu posso dizer que V0 é igual ao valor da resistência vezes a corrente que flui por ele. Então, 10 vezes I0 e a mesma coisa para Vx. 50 ohms vezes I de x, que é a corrente que flui por ele. 50 e x igual a zero. Legal. Agora a gente vem aqui para a nossa malha da esquerda, para o nosso caminho fechado da esquerda, mas nesse desenho aqui da direita. Vou continuar fazendo análise no sentido horário, mas dessa vez eu vou dizer que o terminal positivo de V0 é o terminal
mais da direita, que o terminal positivo desse resistor de 10 ohms é esse terminal mais da direita e que o terminal negativo é o terminal mais da esquerda. Mas, nesse resistor de 50, eu vou manter o terminal positivo em cima e o terminal negativo embaixo. Então, vamos lá para montar essa equação. Dessa vez, eu vou dizer que as elevações são positivas e que as quedas são negativas. Então, começando a circular a malha aqui por baixo, eu tenho uma elevação de 120. Se eu estou considerando dessa vez que a elevação é positiva, eu tenho mais 120. Opa! Agora, aqui também é uma elevação, porque eu alterei qual é o terminal positivo e qual é o terminal negativo. Então, eu tenho uma elevação, tenho mais V0. E tenho uma queda. Tenho uma queda e dessa vez as minhas quedas são negativas. Então, tenho menos Vx, termino de circular a minha malha. Não tenho mais nem elevações e nem quedas, então coloco igual a zero. Também vou substituir V0 e Vx utilizando a lei de Ohm. Então, V0 vai ser, opa, agora a corrente de zero está no sentido de elevação da minha tensão. Ela está indo do terminal negativo para o terminal positivo. Então, dessa vez, V0 vai ser igual a menos I0 vezes 10 ohms. Então, tenho V0 igual a menos 10 vezes I0. V de x, e V de x também está com a corrente de x no sentido de elevação aqui. E de x indo do terminal mais negativo para o terminal mais positivo. Então, eu tenho que V de x vai ser igual a menos a corrente vezes a resistência, vai ser menos 50 ohms da resistência vezes I de x. Vamos resolver essas duas equações. Vamos montar um sistema de equações com I0 e I de x, já que eu posso montar um sisteminha que eu tenho duas incógnitas e duas equações para os dois casos dos dois lados. Vamos multiplicar por 10 para a gente poder cancelar esse I0 com esse I0 aqui. Então, montei meu sisteminha. Eu vou ficar com menos 10 I0 mais 10 IX menos 60 igual a zero. Tenho os meus 10 I0 mais 50x menos 120 igual a zero. Posso resolver para I de x, botei I de x igual a 3 amperes. Vamos lá multiplicar aqui em cima. Já que agora eu tenho esses menos 10 e 0 aqui, vou multiplicar aqui por menos 10 para eu poder cancelar o I 0 também. Então, aqui em cima eu vou ficar com 10 e 0, vou ficar com 10 e x e com 60. Então, essa equação aqui. E menos 10 e 0 mais 50x mais 120 igual a zero. Vamos resolver para x, e x igual a menos 3 amperes. E olha só, aqui desse lado esquerdo, eu encontrei x igual a 3 amperes. E são 3 amperes para baixo. Aqui, desse outro lado, do lado direito, a gente tem x para cima. E eu encontrei menos 3 amperes. Menos 3 amperes para cima é a mesma coisa que mais 3 amperes para baixo. Então, os resultados estão de acordo. Então, lembra, a gente fez definições diferentes, mas a gente encontrou o mesmo resultado. E aí, voltando à equação desse nó superior, para a gente encontrar quem é I de zero, a gente tem que menos I0, menos 6, mais IX igual a zero. Então, a gente vai ter que I0 é igual a menos 3. Lado direito a mesma coisa, voltando ao nó superior, a gente vai ter que menos I0, menos 6, menos IX igual a zero. Então, para I0, I0 igual a menos 3. Então, a gente encontrou o mesmo resultado, que era o resultado que era o que a letra A do exercício nos pedia. E vamos prestar atenção nisso também. O exercício nos pede para descobrir quem é I0 e ele fala qual é o sentido de I0. A gente precisa encontrar I0 levando em consideração o sentido
que o exercício atribuiu a I0. A letra B desse exercício pede para a gente testar o resultado encontrado para I0, testando se a potência total dissipada é igual à potência total fornecida. Então, vamos começar pela resistência de 10 ohms. E observem aqui que eu mantive as mesmas direções de corrente e a mesma polaridade que eu defini no slide anterior, para a gente continuar testando a utilização de diferentes sentidos e diferentes polaridades. Então, olhando para cá, para essa resistência de 10 ohms, eu vou calcular a potência como RI ao quadrado. R, os 10 ohms, e I0, que é a corrente que flui sobre ele. Então, a gente tem P igual a RI ao quadrado. A gente tinha achado que I0 é igual a menos 3, então 90 watts. Do lado direito, a mesma coisa. P igual a RI ao quadrado, R os 10 ohms, e o valor de I0. Então, outra vez, 90 watts. Em seguida, vamos para a potência na resistência de 50 ohms. Também vamos usar P igual a R ao quadrado, dessa vez R 50 ohms, e I, o valor de I de X. Então, RI ao quadrado, a gente tinha encontrado o I de X para o caso da esquerda igual a 3, 450 watts. Potência na resistência de 50 ohms, nesse caso aqui da direita, também P igual a R ao quadrado, P os nossos 50 ohms, e I, o I de X. Nesse caso, o I de X vai ser igual a menos 3, que foi o que a gente encontrou no slide anterior para o I de X, no caso do lado direito. Mas a gente vai continuar com os 450 watts. E como a gente sabe, as resistências elas estão sempre dissipando potência. Então, valores consistentes. E o valor da potência que a gente vai encontrar para cada elemento, independente da definição de polaridade e da definição de corrente, ela precisa ser a mesma. Então, até agora, tudo certinho. Agora vamos para a potência na fonte de 6 amperes. Olhando para o lado direito, a gente vai calcular a potência nessa fonte como sendo P igual a V vezes I. Como a corrente está no sentido de elevação da potência, como a corrente está no sentido de elevação da tensão V de X, a gente vai calcular a potência como sendo igual a menos V de X vezes a corrente de 6 amperes. Então, a gente vai ter P igual a menos V de X vezes a corrente de 6 amperes. Quem é V de X? V de X é a mesma tensão que a tensão sobre esse resistor de 50 ohms. Então, a gente vai calcular a tensão de V de X por aqui. Como a gente tem I de X no sentido da queda de tensão, a gente pode usar V igual a RI. A gente vai ter que V de X é igual a 50 vezes 3. 3 é o valor de I de X que a gente tinha encontrado. Então, a gente vai ter menos 900 watts. Essa fonte de 6 amperes está fornecendo 900 watts para o circuito. Aqui do lado direito, a nossa fonte de corrente, os nossos 6 amperes, a corrente também está indo no sentido de elevação de V de X. Então, a gente também vai calcular P como sendo menos V de X vezes a corrente de 6 amperes. Quem é V de X? V de X também é essa tensão sobre o resistor de 50 ohms. Mas agora, essa corrente de X está indo no sentido de elevação de V de X. Então, ao invés de usar V igual a RI positivo, a gente vai usar V igual a menos RI. Então, V de X vai ser igual a menos 50, que é o R, vezes I de X, que a gente tinha calculado como sendo menos 3. Resolvendo isso aqui, então, menos 50 vezes menos 3 vezes 6, 6 da fonte, o resultado dá menos 900 watts, que era o que a gente esperava, que fosse igual ao resultado que a gente encontrou para o lado esquerdo. Então, essa fonte de 6 amperes, ela está fornecendo para o sistema 900 watts. Na potência, a potência da fonte de 120 volts, começando pelo lado esquerdo, a gente também vai calcular como P igual a V vezes I. V, o 120 da fonte, e I, esse I0, que é a corrente que flui por essa fonte. A corrente zero está indo no sentido de elevação da tensão. Então, a gente vai ter P igual a menos V vezes I. A gente vai ter P igual a menos os 120 da fonte vezes o I0. O I0 a gente encontrou como sendo menos 3,
com menos 120 vezes menos 3, 360 watts. 360 watts positivos. Essa fonte está absorvendo potência. Vamos aqui para o lado direito. P igual a tensão vezes a corrente. A corrente de zero também está indo no sentido de elevação da tensão. Então, a gente também vai ter P igual a menos V vezes I. A gente vai ter que P é igual a menos o 120 da fonte vezes I zero, menos 120 vezes o menos 3, que é a corrente zero, a gente encontrou como menos 3, 360 watts. Todos os resultados foram consistentes e se a gente somar 90 mais 450 menos 900 mais 360 vai ser igual a zero. Ou seja, só essa fonte aqui de menos 900 está fornecendo, a outra fonte está absorvendo. Esses resistores eles estão dissipando, então se a gente somar o 90 com 450 com 360, ele vai ser igual a 900. Então, a potência sendo dissipada ou absorvida é igual à potência sendo fornecida. Todos os resultados são consistentes, provamos que o nosso resultado está certinho. Fim do nosso terceiro exercício resolvido, vamos lá para o quarto exercício resolvido da aula 2.